A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Eu venho mais uma vez aqui, missionária Débora Reis, para ministrar para vocês uma palavra de fé, para deixar para vocês uma palavra ao qual Deus colocou o meu coração. E Ele me ordenou que eu dissesse para vocês que se encontra no livro de Marcos 5. É uma palavra muito conhecida, é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra que eu já ministrei diversas vezes, né, nos altares do Senhor. E Deus me deu essa palavra, irmãos. O significado dessa palavra, irmãos, são ganhar almas, né? Porque aqui eu quero ler para os irmãos. Eu vou ser breve, porque isso é um vídeo simples, né, irmãos? É um vídeo muito simples, mas eu quero ser muito breve, tá? Eu não quero assim, eu quero simplificar ao máximo para os irmãos entender aquilo que Deus quer dizer. Que quando eu costumo pegar o microfone, irmãos, quando Deus me dá a oportunidade de eu estar em determinados lugares, eu falo, ó, pode ser 20, 15, 10, o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. É aquilo ali, passou aquilo ali, já é da carne. Então eu não fico esticando. Eu falo aquilo que Deus manda, louvo, que eu amo louvar o Senhor, né? Graças a Deus, Deus me deu esse dom. E eu entrego o microfone. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês, eu vou ler em Marcos 5. O título é O Endemoniado Liberto. Quando falam endemoniado, irmãos, geralmente fala-se de uma pessoa que ele está com legiões de demônios, né? Tem pessoas até mesmo cristãos que quando dão muita brecha, o inimigo entra e faz um regaço com a vida dele. Acaba com a raça dele, envergonha o ministério dele, joga o nome dele na lama, né? Então, o diabo, eu costumo dizer que ele não brinca em serviço. Ele sabe a fraqueza do crente, ele sabe aonde está a fraqueza do crente. Ele sabe. Mesmo o crente não dando brecha, ele sabe qual é a fraqueza do cristão. Ele sabe. Ele sabe. Então, irmãos, quando o cristão... Por isso que a Bíblia diz que o inimigo ele fica 24 horas ao derredor, procurando a quem possa tragar, né? E se ele acha uma brecha, ele entra mesmo, irmão. Ele entra e não quer saber. Ele entra e ele vem mandado, irmãos. Ele é pago para isso. O diabo não faz nada de graça. Não faz nada de graça. Então eu quero ler aqui com os irmãos. Chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco. Quando diz saindo, aqui no segundo versículo, saindo do barco, eu já vou adiantar. Eu já vou ser bem específica. No capítulo 35 de Marcos 4, no capítulo 35, Jesus acalma a tempestade. Eu vou mostrar para vocês o mistério ao qual Deus teve que enfrentar por conta de uma alma. O recado que Deus tem para pessoas nesta noite é: não se preocupe se o vento está forte porque você pregou e alguém aceitou Jesus e o inimigo se levantou contra a sua vida. Não se preocupe que se você prega lá na praça, se você prega para alguém e no outro dia o inimigo se levanta. Não se preocupe se você fala do amor de Jesus e o inimigo vai lá e faz uma gracinha lá dentro da sua casa. Não se preocupe, diz o Senhor. Não se preocupe. Porque aqui no versículo 35 de Marcos 4, Jesus e os discípulos, irmãos, enfrentaram uma tremenda tempestade para chegar no endemoniado gadareno, que é em Marcos 5. Vocês sabiam disso? Para Jesus salvar aquela alma, ele teve que passar por essa situação. Olha que coisa interessante. E olha no 37. E levantou-se uma grande tempestade, um vento que jogava as ondas sobre o barco de tal maneira que já se enchia de água. Irmãos, o negócio foi muito grande. Não foi pouca coisa.
Para os discípulos ficarem com tanto medo de morrer afogado, o negócio foi grande. O inimigo, Deus permitiu. O inimigo, olha só, o inimigo é astuto, irmão. Ele fez todo aquele vendaval todo, aquele rebuliço todo para que Jesus não chegasse. Por quê? Porque uma alma para Deus equivale ao mundo inteiro. Não adianta, irmãos, você achar que você vai ganhar 20, 30, 100, 50 almas no ano. Olha, glória a Deus, aleluia, que bom. Mas se você ganhar uma alma para Deus, irmão, com toda a sinceridade do seu coração, e aquela alma der fruto, permanecer na presença de Deus, se você ganhar aquela alma para Jesus, sendo ela reconciliando ou aceitando Jesus, irmãos, o céu faz uma festa muito grande. O céu ganha com isso. O inferno se estremece, irmãos. Porque eu costumo dizer que quando nós louvamos, quando nós ministramos, quando nós ganhamos almas para Jesus, é como a gente estivesse com uma metralhadora, irmãos. Você está entendendo? A gente metralha, a gente sai metralhando o inferno. Aí a gente mata aquele monte de demônio e os que ficar, eles vão vir em cima. Vocês estão entendendo o mistério? Jesus enfrentou a tempestade, você está enfrentando. Você está enfrentando. Porque aqui o endemoniado gadareno, ó, e saindo ele do barco. No capítulo 2 do Marcos 5. Eu estava no capítulo 35 de Marcos 4. E levantou-se uma grande tempestade. No 37. Agora, olha no segundo. E saindo ele do barco. Ou seja, olha aqui o que aconteceu. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Esse tipo de medo mostra amor impróprio. Lá em Jó 4,18 fala, e ainda não tendes fé? Os discípulos, irmão, haviam aceitado que ele era o Messias. Mas eles tinham uma visão incorreta que isso significava. Eles foram aprendendo com o tempo, irmãos. Eles andou com Jesus, eles viram os milagres, tudo, mas mesmo assim, eles ainda ficavam naquela dúvida. Alguma coisinha ou outra ainda ficavam com medo. Vamos citar um exemplo aqui. Quando Jesus, falando, vamos à Judeia, os discípulos falaram, Rabi, o povo quer apedrejar-te, diz que ia matar-te e o senhor vai voltar lá? Por quê? Porque ele tinha que fazer o que Deus mandou, que era ressuscitar Lázaro. Vocês estão entendendo? Jesus, ele enfrentou muita coisa por amor a almas. Então, irmãos, nós temos que largar a mão de ser hipócritas. Nós temos que largar a mão de comodismo, diz o Senhor. Nós ficamos acomodados, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos em determinados lugares, porque quando nós dobramos nosso joelho e pedimos, Pai, eu quero ter um coração de serva. Irmãos, a palavra serva nada mais é que pronta para servir. Então, se você quer servir a Deus, irmão, então você tem que servir a Deus. Não é brincar de servir. Servir a Deus é tudo, irmãos. É fazer tudo. Essa alma aqui, ela estava cativa na mão do diabo. O endemoniado de Gadara era uma cidade, irmão, que ficava perto de Jerusalém. Ali na Judeia, ali na beira do mar. Então era uma província, irmão, dos gadarenos. Eles eram os gadarenos. Tinha outras, como que se diz? De outros países. Eram 10 vilarejinhos, assim, 10 vilarejos que se formavam a cidade de Gadara. Eram 10 províncias pequenininhas. E ali era uma criação de porcos. Naquela cidade, irmãos, era uma cidade tão triste, tão sem Deus, tão sem nada, que o povo, irmãos, a criação ali era porcos. Para os judeus, porcos símbolo de pecado e miséria. Então, ali o ser humano, ele não tinha valor como pessoa. Porque quando Jesus chega, irmãos, algo tem que acontecer. E foi o que aconteceu aqui nesse contexto. Eu acho linda essa pregação, porque Jesus enfrentou o mar de raiço e de canta nagaço.
a favor de uma alma. E quem somos nós para questionar que o vento está se levantando contra a nossa vida, irmãos? Por conta que nós pregamos cedo e de tarde o diabo se levanta, usa alguém para afrontar. O inimigo não vai deixar barato. Por isso que eu falo, quando a gente dobra o nosso joelho e pede para Deus que nós queremos um coração de servo, irmãos, nós temos que ter a consciência do que a gente está falando. Eu estou dizendo aquilo que Deus está mandando eu falar. Eu quero ter um coração de servo, irmãos. Coração de servo é para estar à disposição. Porque eu costumo dizer que o intuito de Deus nos enchermos dentro do templo, da igreja, irmãos, o intuito de Deus nos enchermos dentro da igreja é para esvaziar lá fora. Porque pregar, eu costumo dizer que ministrar dentro da igreja é fácil para quem já conhece a palavra, mesmo ele estando caído na fé. Eu costumo dizer que é fácil. E aquele que está lá fora, irmão, nas drogas? Não só nas drogas, mas nas prostituição, no vício da bebida. E aí? Aquele que não conhece a palavra, aquele que está cego. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto de criticar, eu não gosto de criticar. Deus me deu, irmão, um cajado e falou, usa de autoridade. Então, irmãos, querendo ou não, gostando ou não, eu falo aquilo que Deus manda falar e eu não vou pagar preço, porque eu pago um preço árduo para se manter na presença. E cada um Deus usa de uma maneira, então as pessoas têm que aprender a respeitar a maneira que o outro é usado, diz o Senhor. Então eu vou falar uma coisa nesta noite para você, irmãos. Você que tem a mania de criticar quem prega com autoridade, porque tem pastores que ele tá 20, 30 anos sentado no banco e ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade no microfone, mas ele tem autoridade dentro da casa dele. Ele quer humilhar a esposa. Eu tô falando aquilo que Deus tá mandando eu falar. Ele quer humilhar os filhos, ele joga praga nos filhos. E dentro da igreja ele pega o microfone e fala, que o outro lá chega até a bocejar de sono. Ele não tem autoridade nenhuma para exortar, mas dentro da casa dele, na carne, ele exorta. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós temos que aprender a servir a Deus com integridade. Porque o Deus enfrentou aqui, irmãos. Ele enfrentou. Esse homem, irmãos, ele dormia em sepulcros. Esse homem, na cidade de Gadara, quando Jesus desceu do barco, eu vou ler para os irmãos, porque eu sou tão assim com a Bíblia, irmão, tão intimidade com a Bíblia, que eu gosto de ler para os irmãos entender. Olha o 6, irmãos. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Ele estava cheio de demônios. E mesmo ele estando com casta de demônios, irmãos, ele ajoelhou e adorou. Porque o crente fiel, o cristão fiel, aquele que tá cheio de lepra, aquele que tá cheio de demônios, aquele que tá cheio de engano, ele tem que bater continência para você que tá na presença do Altíssimo. Porque aquele que tá cheio de demônios, ele tem que se curvar sim, porque ele vê o Espírito Santo de Deus brilhar na sua vida. Xaraderraiçu e decanta nagaço. Não tem como, irmãos, uma pessoa não reconhecer quando o outro é cristão. Até mesmo quando ele está na cegueira. Eu não gosto de criticar. Eu gosto de falar abertamente. Eu tenho visão espiritual, é diferente de crítica. É diferente de meter o dedinho. Eu não sou juíza, irmãos. Eu sou profeta. É diferente. O juiz está lá em cima, que é Deus. Hoje ele é meu advogado, mas naquele grande dia ele será o meu juiz. Ele não vai ficar passando a mão na minha cabeça. Ele nunca passou a mão na minha cabeça. É por isso que eu estou de pé. Porque ele nunca passou a mão nos meus carrapichos. Ao contrário, cada carrapicho que ele tirava de mim, irmãos, como ovelha, doía muito. Mas eu fui criando raiz. Eu fui aprendendo. Eu fui crescendo. Eu fui aprendendo, eu fui crescendo. Tem um louvor da Shirley Carvalhais. Eu tinha uns 9 anos, eu lembro que uma das minhas irmãs mais velhas, que ela mora até em Campinas, a minha irmã ela é missionária, e ela
Tem um hino da Chile Carvalhais que fala assim: com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir, firmado na rocha da Cristo, a caminho estou por vir. Poderá atirar bastante pedras, já não podem me atingir, de tanto me atirar em pedras, com elas já posso me cobrir. Irmãos, é forte isso. Então, irmãos, quando eu pego a minha bicicleta, junto com os meus filhos, que cada um tem uma bicicleta, sabe o que eu faço, irmãos? Eu passo na frente da Matriz, que é a maior igreja católica que tem aqui na minha cidade. Eu vejo carros abarrotados. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu tenho que passar ali para me poder ir para minha igreja. E eu olho assim e falo: Senhor, arranca a cegueira. Eles estão cegos, Pai. Arranca a cegueira, dá visão espiritual. Ô Senhor, tem misericórdia desse povo. Está adorando uma imagem que não existe. Está adorando um Deus que não existe. Eu peço, irmãos. Eu peço. Eu olho tanto carro, tanta gente, irmão. Só carro do ano. É só carro do ano. E eu olho assim, eu falo: meu Deus. Quanta gente que podia estar fazendo a obra para Deus, hein? Ajudando os necessitados. Ensinar a pescar é muito bom, mas dar o peixe também, irmãos. Eu cresci vendo minha mãe fazendo cesta básica, sacolão, e indo na casa orar com o profeta. Ah, irmãos, eu tenho uma saudade muito grande da minha infância. Então eu falo para vocês, irmãos. Quando for orar com o profeta, leva algo para agradar o profeta. É de Deus. Quando alguém vem me abençoar no meu portão, irmãos, eu não sei se eu choro, se eu pulo, se eu... E era aquilo exatamente que eu estava pedindo. Então, irmãos, é gratificante. Quando nós dobramos nosso joelho, nós falamos para Deus que precisamos de algo para nossa casa, para o nosso vestir, para o nosso alimento, para os nossos filhos. E Deus ouve a nossa oração. E bate alguém no meu portão e aquilo ali me alegra, irmãos. De um tanto eu falo: como que eu sirvo um Deus vivo, poderoso? O justo não mendiga o pão e nem a sua descendência. Este homem, irmão, ele estava acorrentado. As correntes eram tão grandes assim que nada poderia amansar. Ele estava acorrentado, irmãos. Ele estava acorrentado com grilhões, com tudo, irmãos. Ele mesmo se debatia, ele se arrancava, ele andava nu. E ninguém dava nada por ele. Mas Jesus chegou ao encontro deste homem e mudou a história dele por completo. E Deus está mandando dizer para você: não desiste desta alma, não desiste dessa alma ao qual você está orando. Diz o Senhor: vou eu levantar, vou eu transformar, vou eu mudar a história. Não desiste, filhos, não desiste desses filhos que vocês estão orando, não desiste dessa pessoa que você está pregando para ele. Ah, mas tá tão difícil, Senhor, o coração tá endurecido. Mas quando eu chego, não tem coração endurecido que eu não faça amolecer, que eu não faço virar um coração de carne. Por isso, filhos, eu digo: fique na minha presença, adore, busque as madrugadas, fale comigo, porque a fila é menor, diz o Senhor. Busque por essas almas, que eu estou ouvindo a oração de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença de Deus grande aqui, Senhor. Oh, irmãos, é tão gratificante. E ele, irmão, ficou tão maravilhado que aqui, ó, no 7, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo? Isso foi os demônios que disseram na boca deste homem: filho do Deus Altíssimo. Por isso que eu digo, quando uma pessoa vê um cristão, pode ser um macumbeiro, o feiticeiro, pode ser o bruxo, pode ser quem for, ele tem que bater continência. Satanás tem que bater continência para você que é cristão, que tem uma unção no alto da sua cabeça. Porque a Bíblia diz que quando Deus quer, até um macumbeiro, ele tem que abençoar o cristão. Macumba não pega em crente, irmãos. Macumba não pega em crente. Crente que tá com a fé alicerçada na rocha.
Se estão acendendo vela para você, irmãos, repreende no sangue de Jesus, tem poder para trás de mim, Satanás. Aqui quem manda dentro da minha casa é o Espírito Santo de Deus e acabou. Se o seu marido não está na presença, se ele bebe. Se ele não está liberto, ore por ele, jejuma, faça campanha. Não desista. Não desista. Se você prega pro teu vizinho, não desista. Se você prega para um amigo, não desista. Se você tá no teu trabalho e Deus te incomoda para você abrir a boca, canta nagaço. Não fecha a boca, abre a tua boca. Ah, Senhor, mas eu tenho uma vergonha. Irmãos, Deus não tem parte com o vergonhoso, com os tímidos. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se Deus colocou você em determinado lugar, abre a tua boca, porque através da tua vida Deus vai resgatar almas. Eu não sei se é na tua escola, eu não sei se é na tua faculdade, eu não sei se é no teu emprego, mas Deus está dizendo: não desista daquela alma, porque eu vou salvar, diz o Senhor, através da sua vida, e o meu nome será glorificado e honrado. Não desista. Te darei forças, renovo, diz o Senhor. Deus está renovando pessoas, irmãos, nesta noite, acrescentando a sua fé, te dando sabedoria. Deus disse: abre a tua boca, porque eu quero te encher, diz o Senhor. Então, irmãos, que coisa linda. E este homem foi liberto. Deus falou exatamente, ó. Olha que coisa tremenda, irmãos. Porque ele diz: sai deste homem, espírito imundo. Irmãos, com uma só palavra, Deus disse para as legiões de demônio que estavam no endemoniado gadareno. Deus não cita o nome dele na Bíblia. Deus não citou o nome dele aqui. Mas diz que, irmãos, ele ficou tão liberto. Deus colocou vestes novas, um novo cântico nos lábios dele, irmãos, que começou a multidão encher de gente ao redor. Por quê? Porque os demônios... Para onde nós iremos? Os demônios falaram para Jesus. E tinha uma manada de 5.000 porcos. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Simplesmente as legiões de demônio foi para os porcos. E a Bíblia diz que eles caíram no espinhadeiro. E o dono dos porcos, irmãos, ele ficou revoltado com Jesus. Ele queria bater, agredir Jesus. E Jesus sabe o momento de se retirar. Jesus é tão educado que ele sabe o momento dele se retirar. E ele se retirou. Ele se retirou. E aquele homem queria ir com Jesus. Jesus falou: não, você não vai comigo. Ele: mas Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus falou: não. Sabe o que você vai fazer, filho? Falou para ele. Tá aqui, irmão, Marcos 5. Você vai pregar. Você vai na província. Você vai sair pregando e falando o que eu fiz na tua vida. É isso que vai acontecer com a alma que você vai ganhar para Deus, diz o Senhor. Você que está orando por uma alma, você que está orando por uma família, Deus disse que através da sua vida vai chegar honra. A honra vai chegar, não desista. Tá difícil, não desista. Satanás está querendo colocar o pezinho, Deus vai lá e vai mandar anjos de guerra para pelejar em favor da sua vida. Não desista. Deus está dizendo para pessoas aqui, irmãos. Você que está orando por uma alma, não desista. Deus vai te honrar. Porque através da tua vida está vindo mais gente lá atrás. Porque esse endemoniado gadareno, sabe o que ele virou, irmão? Um missionário. Ele saiu pregando na província, para a parentela dele, para todo mundo. Ele ganhou muitas almas, irmãos. É por isso que Jesus falou que ele não tinha que ir com ele. Deus sabe, irmãos, a maneira que ele tem de trabalhar. Porque através dessa alma aí que você vai ganhar, ele vai pegar o microfone e vai dizer na igreja: olha, eu era assim, 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 assim. E uma pessoa não desistiu da minha vida. Uma pessoa não desistiu da minha vida. Uma pessoa orou por mim, uma pessoa pregou para mim. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu estou de pé por conta de uma pessoa. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Aquele que está sentado vai impactar o coração dele, porque talvez vai ser a última dia que ele está indo na igreja. A gente não sabe. Eu falo, pregar entre aspas, é fácil ministrar dentro da igreja.
cheia da unção, cheia da presença, jejuar bastante, né? Porque eu gosto de jejuar, comer da palavra, jejuar bastante, matar muito a carne, para chegar no altar, irmão, e quando a gente abrir a boca, o próprio Deus falando ali, e aquele que está sentado, ele receber com amor, até uma palavra de exortação dentro do coração dele, ele se alegrar, ele sair cheio da esperança de Deus. É por isso que eu digo para você, nessa noite, fica em Marcos 5, mas olha aqui, em Marcos 4, 35, fala que Jesus enfrentou uma tempestade. Se você está enfrentando essa tempestade que Jesus enfrentou por amor a uma alma, irmãos, você está no caminho. Porque Deus vai te honrar, diz o Senhor. Vai chegar uma honra para você, sim, muito grande. Você não vai ficar no anonimato, irmãos. Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, não espere honra do homem, espere a honra de Deus. Porque Deus, irmãos, ele trabalha no silêncio, mas quando ele vai honrar alguém, ele junta plateias, viu? Ele junta pessoas que caçoam de você, ele junta pessoas que não gostam de você, ele junta pessoas que estão do seu lado, ele junta pessoas da parentela, ele junta pessoas que duvidam do seu ministério, que te critica, que te magoa, que te humilha. Ele põe todo mundo, irmãos, igual ele fez com Lázaro quando foi ressuscitar. Tinha aqueles que acreditavam e aqueles que duvidavam. Ah, mas será mesmo que ele vai tirar esse morto daí? O cara tá fedendo há 4 dias. Ah, mas será? Irmão, será é uma palavra que o Satanás coloca na boca de crente. Deus abomina o será. Porque se Deus usa um vaso, irmãos, por isso que eu falo, não olhe a aparência, porque a aparência é uma coisa enganosa. Muitos vasos, irmãos, que você olha e não dá nada, entregaram revelações do céu pra mim e se cumpriram, viu? Eu amo esse tipo de vaso. Eu amo aquele irmão que tá com aquele terninho maior que o corpo dele e o sapatinho dele tá furado embaixo. Mas quando ele pega o microfone, irmãos, é Deus purinho na vida daquele homem. A boca dele, irmão, sai fogo, sai tocha de fogo. A igreja, irmãos, a igreja da glória, irmãos, a igreja, o povo não aguenta, fala em mistério, pula, ninguém aguenta. A presença de Deus é nítida. Eu não digo só porque ele, ai, tadinho, ele é pobre, não, irmãos. É porque Jesus, irmãos, ele veio para os humildes. Jesus, ele pregou na humildade. Ele podia ter nascido num berço de ouro, irmão, todo de ouro. Ele podia ter morado num castelo. Ele não podia jamais ter sido morto numa cruz do Calvário, irmãos. Olha a história de Jesus. Contempla bem a história de Jesus. Tem gente que fala, ai, mas eu tô numa prova. Eu tô falando que Deus tá mandando eu falar aqui, irmãos. Eu vou encerrar esse vídeo, mas eu vou falar. Tem gente que diz, ai, mas eu estou numa prova de Jó. Irmãos, que prova de Jó, irmãos? Em nome de Jesus, aprenda com Deus. Cria raiz, irmãos. Tempestade não mata crente, não. Só faz ele fortalecer na fé. Porque aí quando chega uma outra pessoa com o mesmo problema que aquilo que você passou, Deus te usa para falar com aquela pessoa, para confortar aquela pessoa. Aí aquela pessoa vai entender. Por isso que eu falo para você, irmão. Jó tinha lepra no corpo. Jó perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu tudo. Você, irmão, você tá comendo e bebendo. Jó não. Jó criou caco de telhas, ele se coçava, irmão. Ferida, lepra, irmãos, no corpo inteiro. Eu me indigno, eu não gosto. Eu sou sistemático, irmãos. Quando alguém quer citar dentro da Bíblia que tá passando a prova da pessoa, ah, irmãos, aí eu já não... Eu falo não. Aí eu discordo. Eu não debato Bíblia, irmãos. Eu aprendi a não debater Bíblia com ninguém. Eu vou dentro da palavra para exortar, mas para correção, mas eu não, Deus me levantou nesse sentido. Nesse sentido. Tem vídeos que eu olho e eu falo, Senhor, como que o Senhor é grande, o Senhor me transformou. Porque eu era tímido, irmãos. Para mim, quando eu fazia trabalho de escola, irmãos, no 7º, 8º, 9º ano, para ir lá na frente explicar um trabalho, eu suava frio, minha mão ficava gelada. Eu tinha timidez para falar em público, irmãos. Tudo que eu tinha que falar, eu tremia. Chegava a minha vez para falar e eu tremia. Então, irmãos, por isso que eu falo, Deus transforma. Deus tira a timidez, Deus tira tudo. Eu louvo a Deus, eu prego, eu louvo. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele faz até hoje por mim. Ele tem me sustentado com a destra da justiça dEle. Por isso que eu falo para os irmãos, se agarre na presença de Deus, irmãos.
Se agarre na presença de Deus. Não desista, irmãos, daquela alma. Não desista, irmãos, daquela alma. Essa alma que vocês estão pregando, irmão, para eles. Não desista, irmãos. Persevera. Porque vocês vão ter êxito, diz o Senhor. Tá? É Marcos 5, irmão. Grava bem, Marcos 5. Esta é a palavra a qual Deus colocou no meu coração e falou: fala, filha. Eu estava no banho. Deus falou comigo, irmãos, que era para mim pregar Marcos 5. Porque tinha pessoas que estavam orando para pessoas, para parente, para filhos, para nora, para genro, para neto, voltar para a presença, para tudo, irmãos. Para vizinho, para tudo. E Deus falou: não desista. Então, irmãos, persevera que você está no caminho. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Tá? Deus vai te honrar. Você vai ser muito feliz com essa alma. Você vai falar: meu Deus, que alma maravilhosa. E ela está de pé por conta da minha vida. Irmãos, não é se gabando. Quem prega a palavra, quem sai falando do amor de Jesus, irmão, sabe do que eu estou falando. É gostoso quando a gente vai ministrar para alguém na rua. É muito gostoso. Eu amo isso que eu faço, irmãos. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Deus, quando ele me usa assim, ele... dentro do postinho de saúde, na rua, nos lugares, eu não tô nem aí quem tá à minha esquerda e à minha direita, irmãos. Sabe o que Deus falou pra mim, irmãos? Tem pessoas que me tiram de louca. Só que Deus falou: filha, tem pessoas que te tiram de louca, mas é nessa loucura que eu quero você no evangelho. Eu não tô nem aí, irmãos. Eu não tô nem aí pra crítica. Seja construtiva, seja crítica de apontamento, eu não tô nem aí pra ninguém. Eu quero subir. Eu não tenho sujeira no meu coração, não tenho mágoa, não tenho rapina. Só que se a pessoa me criticar, eu vou dentro da palavra, irmão. Aí ela vai ter que engolir dentro da palavra. Porque essa espada aqui, ao qual Deus me deu, irmão. Essa Bíblia aqui, ó. Vou mostrar pros irmãos. Foi o presente que papai me deu, que eu não tinha como. Essa Bíblia aqui, ó. Eu amo. Eu amo, irmãos, aquilo que eu faço para Deus. Eu amo. Por isso que eu falo, quando você dobrar seu joelho e falar que quer um coração de servo, irmãos, que quer um coração de mulher de Deus, que esteja na tábua do seu coração aquilo que você está pedindo realmente. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O eis-me aqui é o eis-me aqui. É estar preparado para tudo. É colocar a camiseta, erguer a bandeira do evangelho e seguir. É ser soldado de Cristo. É trabalhar na empresa de Jesus com um crachá ali, ó, bonitinho. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus me deu hoje. Tá bom? Eu quero deixar aqui para os irmãos. E eu quero muito que Deus entre nos lares. Que Deus faça reboliços, coloque tudo no lugar. Você que está em desespero, você que está pedindo para Deus uma providência, você que está pedindo uma porta aberta, você que está pedindo para Deus salvar teu esposo,